Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, na nossa playlist favorita, livros e autores, ou autores e livros, como vocês preferirem, e a gente não poderia e não teria como continuar essa playlist sem entrar no assunto do Plano Nacional de Leitura, de livro e leitura, né? E ninguém melhor para falar sobre isso do que a nossa convidada de hoje, né? Então, vamos falar hoje, completar aqui a nossa missão dessa playlist de autores e livros, falando sobre a questão mais importante, que é o Plano Nacional de Livro e Leitura. Para falar sobre isso, eu trago aqui Renata Costa, gestora do projeto Palavra Lida, é isso? Gestora do projeto Palavra Lida, que trabalhou como secretária do Plano Nacional de Leitura, mas eu vou pedir que ela conte essa história, essa trajetória, né? Ela hoje pré-candidata, tá? Nós ainda não estamos ainda antes do dia 16, então não podemos falar muito dessa questão eleitoral, mas ela é pré-candidata a deputada federal, da bancada do livro, é claro, né? Renata, é um prazer enorme recebê-la aqui no Papo Net, valorizando e prestigiando a nossa playlist Autores e Livros aqui. Fundamental essa iniciativa que você vem participando há quase 10 anos, né? Me conta um pouco essa trajetória, a importância disso e as conquistas que vocês tiveram nesses últimos anos, que são fundamentais, e o que se planeja para o futuro aí que está vindo. Oi, Paulo, o prazer é todo meu. Muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, esse grande plano nacional, né, que é na verdade, é uma enorme diretriz com metas, estratégias e ações para que haja políticas públicas voltadas para o livro, para a leitura, para a literatura e para as bibliotecas do Brasil. Ele foi construído, né, ao longo de muitos anos, né, a milhões de mãos, foram mais de quase 300 cidades ouvidas para que aquele plano fosse construído, na época sob a batuta do nosso mestre José Castilho, né, junto com o grande conselho das entidades do livro. Esse plano ele é, para nós, um marco. Primeiro porque ele lida com a cultura e a educação, com um livro na transversal da cultura e da educação. Então, o Plano Nacional, bem como os seus secretários, né, o José Castilho, eu fui sua sucessora, éramos designados interministerialmente também. Então, primeiro por isso, que trata o livro, um plano que trata do livro no viés da cultura e da educação. Muitas vezes a educação ela lida com o livro de uma forma mais pedagógica e a cultura lida com o livro de outra maneira, né, de consciência social e crítica e tudo mais. Esse plano ele junta essas duas coisas. A outra coisa importante desse plano é que ele trabalha com todas as que a gente chama as 3 cadeias do livro, né? Que é a cadeia criativa, que são os escritores, os ilustradores, enfim, todo o pessoal da criação literária, a cadeia produtiva do livro, que a gente fala aí, né, de editoras e livrarias, mas e é um universo gigante também, porque aí falamos de editores, diagramadores, pessoal de gráfica, revisores, toda a turma que trabalha no mercado livreiro editorial, e a cadeia mediadora do livro, que também é muito grande, que lida com as escolas, os professores, os bibliotecários nas bibliotecas públicas, os mediadores de leitura nas bibliotecas comunitárias. Então, o plano ele olha para todas essas cadeias, tem uns eixos estruturantes que faz com que a gente consiga, né, e a gente que eu digo é o poder público, os poderes públicos locais, discernir aquelas metas, estratégias e ações contidas naquele plano. Pois bem, fui secretária desse plano, o plano já estava pronto, minha missão era trabalhar para que o projeto de lei tramitasse o mais rápido possível, e assim foi feito. Foram 2 anos de caminhadas pelo Congresso Nacional, articulando politicamente com senadores e deputados para que tivéssemos um plano sancionado em 2018. A lei
13.696 de 2018, né? A lei que institui a política de leitura e escrita no país, carinhosamente chamada de Lei Castilho, por conta do mentor do nosso plano. E foi um trabalho, para mim, assim, que eu considero a maior escola que eu já tive em relação a essa, que eu digo, a militância pela causa, né? A militância do livro e da leitura no país. Eu tive a oportunidade de rodar o país inteiro e a todos os estados, em muitos municípios, fazendo encontros para que aqueles lugares também tivessem as suas políticas locais, considerando o tamanho continental do nosso país. Maravilha. Eu acho fundamental e muito feliz essa colocação desse plano nacional que, apesar de incentivar bibliotecas, escolas públicas e iniciativas como bibliotecas comunitárias, né? A gente está num momento de transformação digital muito grande, aonde o espaço físico de leitura, né, se misturou com o espaço virtual de leitura, né? Hoje você tem tablets que têm uma biblioteca inteira, cabe uma biblioteca inteira na nele. Então, quando você fala de fomento à leitura, fomento ao livro e leitura, você fica focado no conteúdo, na distribuição, na disseminação dessa atividade, né, educativa, cultural, né? E eu gosto de complementar sempre que não é apenas educação e cultura, mas também ciência e tecnologia, porque ciência e tecnologia também tem livro, né? Ela está baseada, aliás, em livro quase sempre, aliás, sempre, né? É verdade. E essa questão é muito importante, principalmente, você me contou aqui um pouco antes da gente começar a gravar, da proliferação de bibliotecas comunitárias no espaço periférico, onde as pessoas estão ali lutando por atividades ou buscando atividades que desvirtuem ele daquela realidade pressionada e sofrida do abandono estatal, vamos dizer assim, porque é o que pode acontecer, mas que a biblioteca comunitária acaba sendo um refúgio e uma porta de saída e uma porta de empoderamento dessas pessoas, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque eu sei que você tem um trabalho muito bonito nesse sentido. Sim, a biblioteca comunitária, o meu entendimento é de que ela existe justamente aonde o poder público não chega, né? Exato. Muitas vezes aonde o poder público não chega. Então, tanto em áreas periféricas quanto em áreas rurais, né? A gente tem também uma quantidade grande de iniciativas de leitura em locais nos interiores dos interiores, que são iniciativas maravilhosas. Elas existem para com essa missão, né, que eu vejo muito assim, vi muito nas minhas andanças, diminuição da violência, Sim. tentativa de redução da desigualdade social. Elas entendem esses espaços que o livro ele provoca alguns sentidos nossos que geralmente o ser humano não é capaz de produzir naturalmente. Primeiro que é a empatia, né? Quando você se coloca de fato no lugar do outro, quando você lê um livro, você obrigatoriamente se coloca dentro dos personagens, você chora, sofre, briga, então assim você acaba naturalizando o sentido da empatia dentro de você. A questão da consciência crítica, né? É aquela lógica de cuidado, né? Os leitores, né? Se Sim. você quando não lê, você é obrigado a acreditar no que te dizem, né? Então, a consciência crítica vem junto com essa prática e a própria consciência social, de entendimento mesmo de comunidade. Esses espaços, Paulo, quando você trabalha com eles há muito tempo, você é quase uma saga. Você vê uma criança sendo contemplada por uma biblioteca comunitária, ela está ali, ela vira uma criança daquele espaço, cresce, se desenvolve como cidadã naquele espaço e muitas vezes
ela sai dali, ela vai estudar, ela vai se formar, ela vai fazer alguma coisa da vida e ela volta. Ela volta como mediadora de leitura para continuar o ciclo. Sim. Eu conheço algumas pessoas assim e é muito bonito de ver, sabe? E você falou no início da sua pergunta, né, sobre essa era tecnológica, né, o quanto cabe de uma biblioteca dentro de um único aparelho. Ah, E é maravilhoso isso, porque você consegue, de fato, levar a democratização do acesso a todos os lugares, obviamente, em alguns lugares de dificílimo acesso, às vezes você visita uma biblioteca, seja ela mesmo pública ou comunitária, não tem uma tomada para que alguém possa plugar, sabe? Ou seja, carregar o seu celular ou qualquer coisa. Então, essa prática leitora física ainda é muito, sim, muito importante. E, por outro lado, você tem também agora essas grandes bibliotecas digitais que podem ser parceiras de sim. muitos espaços no Brasil. Então, a tecnologia ela vem, eu acredito muito, como uma aliada assim, do fomento à leitura. Você começa a fomentar a leitura em diversos suportes, né? E para diversas pessoas. Né? Não, eu acho que essa miríade de opções que você tem para ler um livro, né? Por isso que eu achei importante citar que o nome foi escolhido, né? E não era um plano nacional de fomento a bibliotecas, um plano nacional de fomento, né? O plano de fomento à leitura, a livros e leitura, né? E o livro ele pode ser o físico, ele pode ser o digital. Eu acho fantástico isso. E principalmente a gente percebe que o livro, principalmente nos ambientes mais afastados ou mais excluídos, eu não gosto muito do termo incluído ou excluído, apesar de até de fazer parte de uma associação que oficialmente é uma associação de inclusão através do trabalho, mas eu não gosto da palavra inclusão porque isso parte do pressuposto de que alguém foi excluído antes de ser incluído. E eu acho que na sociedade não tem ninguém excluído, porque a sociedade é composta de todos, então não existe exclusão a priori na sociedade. O que pode haver é não empoderamento, não, né, um bloqueio, né, de algumas pessoas, um detrimento, né, em detrimento de algumas pessoas. Mas a questão é fundamental do seguinte, eu acho o livro, eu vi uma comparação, uma vez eu li em algum lugar, não me lembro agora o autor, ele falava que o livro é um periscópio, né? O livro é um periscópio. Você está num ponto onde você coloca um livro, você vê uma outra realidade, você vê você enxerga num outro nível um mundo possível, né? Um mundo que existe além daquele onde você está imerso, né? E eu acho essa missão do livro, né, que é usada, que você citou aí nas bibliotecas comunitárias, de tirar as pessoas daquela realidade mais bruta onde ela está inserida e evitar certos caminhos, certas opções, certas alternativas para elas, eu acho fundamental e o livro é fantástico para isso. Eu acho que o livro pode ser assim a primeira ferramenta de presença, né, da sociedade ali dentro daquela área da sociedade um tanto prejudicada ou isolada ou preterida, vamos chamar assim. Mas parabéns pelo trabalho sensacional. E quais são seus planos aí para o futuro? O que se pretende? O que está faltando fazer? Conseguiram aprovar uma lei, né? Em 2018, esse plano virou uma lei. Agora ela precisa ser regulamentada, é isso que está faltando? Exatamente. Agora a lei Castilho, ela precisa ter um decreto que a regulamente, um decreto interministerial. Certo. Ah, acho que a missão para o próximo ano, para os próximos governos, Sim. trabalhar para que esse decreto aconteça, que regulamente. É difícil, a E gente é está uma falando. política de Estado, né? É uma política É de uma Estado. política de Estado, exatamente. É para que as práticas e as políticas públicas voltadas para as ações leitoras, para o livro, para a leitura, se tornem de fato uma política de Estado e deixem de surfar nas descontinuidades governamentais que acontecem em todas as instâncias. Né? Esse Então, é grande. agora é isso, regulamentar a lei. A gente tem uma outra missão também, Paulo, importante, que é começar novamente
um novo Plano Nacional do Livro-Leitura. Esse nosso plano ele é decenal, né? Ele é um plano decenal, então, a partir próximo ano, é urgente que a gente comece a trabalhar, até porque eu acho muito interessante o fato do plano ser decenal, e isso está descrito na lei, porque a cada 10 anos a gente revisita, é isso que a gente estava conversando tanto sobre isso, né? Sim. Quais são as novidades, o que está acontecendo. Há 10 anos a gente tinha esse tanto de tecnologia, não tinha? Como é que a gente insere isso para que todos os suportes do livro seja contemplado numa política pública, né? Então, a gente tem essas duas missões aí para frente, que é a construção de um novo Plano Nacional do Livro e Leitura e um decreto que regulamente essa lei. Sim. Eu costumo dizer que a sociedade, aliás, eu acho que a sociedade como um todo, ela muda o seu comportamento à medida que novas tecnologias surgem. Então, novas tecnologias permitem que você se relacione de uma forma nova, diferente, uma forma às vezes mais ágil, né? Às vezes mais próxima, e isso molda o comportamento da sociedade. Então, acho que, e principalmente numa sociedade que alguns gostam de usar o termo exponencial, né, de mudanças exponenciais, eu acho que até 10 anos acaba ficando um tempo longo demais. Talvez no futuro tenha É até verdade, isso. é verdade. Inclusive para quinquenal esse projeto, porque muda muito. A tecnologia, a gente vê hoje o que é hoje a tecnologia vigente hoje, 5 anos atrás quase não existia, né? A gente não poderia perceber. Eu me lembro muito bem que quando surgiu o WhatsApp, por exemplo, eu falei, para que eu quero um aplicativo de mensagem? Eu tenho SMS no meu celular. Para Isso que mesmo. serve isso aqui, né? Não serve para... E hoje a gente vive mais no WhatsApp do que propriamente no telefone, né? Propriamente no e-mail, né? Um e-mail que foi... Hoje as pessoas não se telefonam mais, elas apenas mandam mensagem, né? Vira quase uma falta de educação você pegar o telefone e ligar para alguém, né? É invasivo. É invasivo. Perfeito. Renato, é um prazer falar com você. Eu ficaria aqui conversando com você, a gente ia virar a tarde aqui conversando, mas temos um tempo e eu gostaria de deixar o espaço para você fazer suas considerações finais para os nossos seguidores. Já deixar um convite para você voltar, ficou bastante assunto para a gente falar, acho que ainda tem muita coisa que a gente pode falar, pode desenvolver muitos aspectos desse projeto e do futuro e dos desdobramentos dele. Eu sei que agora você vai entrar numa correria, numa roda viva, e já deve estar, né? Porque agora já estamos aí nas vésperas da campanha, deve estar com todos os preparativos, já foi confirmado, inclusive, né? A sua candidatura. Desejo sucesso, espero poder aplaudir aí o seu sucesso, o seu trabalho, suas conquistas nesse futuro que se aproxima aí. E fique à vontade aí para se despedir dos nossos seguidores. Muito obrigado pelo seu tempo aqui no Papo Net. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí que está ligado no Papo Net. Essa conversa sobre políticas de livro-leitura é uma conversa muito importante, porque traz também uma conscientização da sociedade civil para a importância, né, do livro. O livro ele é a base de todas as expressões artísticas e de toda uma educação. E hoje, né, mais do que nunca, estávamos conversando antes, o livro ele é a base de tudo há muitos anos, praticamente desde que o mundo é mundo. Então, o ato de contar histórias, passando pelas formas de tecnologia e de ciência, e eu estou aqui, eu fecho aqui a nossa conversa, né, falando para você, Paulo, que sim, estou entrando nessa louca aventura para um cargo eletivo, mas é pela bancada do livro, né? E que eu desejo muito que haja muitas Boa bancadas sorte. do livro, país afora, entendendo que Perfeito. ler é sim um ato político e a gente precisa disputar esses espaços no contraponto e de tantas outras bancadas que tem por aí, por que não a bancada do livro? O Paulo Freire, eu ia dizer Paulo Freire, ele ficou com ele na minha cabeça de noite, mas eu vou falar de outra pessoa, o Darcy Ribeiro dizia isso, né? A crise na educação não é uma crise, é um projeto.
e ele estava falando de política, né? Então, assim, ele dizia isso lá atrás, e a gente continua brigando para que o livro A Crise na Educação deixe de ser um projeto. Então, assim, essa é a nossa forma de viver e de tentar fazer uma transformação para que a gente consiga, em algum momento, de fato, ter um país de leitores. Sim, Paulo, muito obrigada. imagina. Bom, pessoal, essa foi Renata Costa, gestora do projeto Livros. Ai, desculpa, perdi. Palavra lida. Palavra Livre. Vamos lá de novo. Bom, pessoal, essa foi Renata Costa, gestora do projeto Palavra Lida, que teve fundamental importância e participação no Plano Nacional de Livre Leitura, e que esteve aqui no Papo Net falando sobre seus projetos, sobre a importância da leitura, a importância do livro. E ela falou uma coisa muito importante, de políticas e políticos, né? A gente, e citou Darcy Ribeiro, né? Dizendo a questão de que a crise da leitura, que é mais um projeto do que propriamente uma crise. Mas isso vem à minha memória, que é uma questão importante. Política é o bem público, tá? Então, política é fundamental, porque é o bem público. O que nós temos, e o que nós temos vivido, e não só no Brasil, em muitos, aliás, historicamente, secularmente, é que a gente tem visto muitas pessoas se apossarem do pretexto da política, do bem público, para questões particulares, para benefícios particulares. Ricardo Boechat gostava, eu gostava muito de uma frase de Ricardo, do saudoso Ricardo Boechat, que ele falava o seguinte, que e isso vale para essa frase que ele falava, mas vale para toda a política, que as estatais não eram empresas públicas, na verdade, eram empresas estatais a serviço de interesses privados, né? E, basicamente, isso é que tem sido feito em quase toda a nossa política, e isso não é Brasil, não, isso é muito a nível mundial, mas está ficando cada vez mais difícil. Está ficando cada vez mais difícil porque exatamente o livro e a informação e a transformação digital que está tornando a informação descentralizada e distribuída, está tornando cada vez mais difícil as pessoas utilizarem o público para interesses privados, porque fica muito difícil fazer isso numa sociedade informada. E, para se informar, você tem que ler. Para ler, você tem que ter livros, você tem que ter autores, você tem que ter discussão, pessoas fornecendo informação, pessoas compilando informação, registrando informação e pessoas assimilando essa informação. E esse é o livro. Isso é educação, isso é cultura, isso é ciência, isso é tecnologia. Então, utilizem essa tecnologia do livro, essa tecnologia da informação que existe há milênios e que foi muito acelerada por Gutenberg em 1454 e novamente acelerada agora com a era da informação, do digital, e isso tornou a informação muito mais acessível a todos nós. E é o que eu sempre digo, né? Nós somos uma sociedade colaborativa, né? Trabalhamos em conjunto. A civilização é colaborativa na sua essência e a humanidade é colaborativa na sua essência. E a civilização é o fruto dessa colaboração. Foi em conjunto que nós construímos aldeias, cidades, países, estados, impérios, sempre colaborando, sempre em grupos. E pela primeira vez nós temos as ferramentas tecnológicas para colaborar ainda mais, sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até idiomas. Então, essa informação que nós temos hoje ao alcance, ao nosso alcance, seja em livros físicos, seja em livros digitais, seja em bibliotecas, seja em tablets, seja na rede, elas vão nos ajudar a fazer as melhores escolhas para o bem comum, para a nossa política, né, para o bem comum, e construir. Eu sou muito otimista de que quanto mais informação, quanto mais as pessoas se informarem, quanto mais livre for a informação e o direito de expressão das pessoas, mais a gente vai evoluir, melhor a sociedade nós construir, uma sociedade melhor nós construiremos. Tá?
Nos vemos no próximo bate-papo. Não esqueça de dar seu gostei se acharam relevante essa informação. Compartilhem nos seus contatos, compartilhem nas suas redes, compartilhem nos seus grupos. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se. Se assistiram até aqui, muito obrigado. Considerem se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos vemos no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Obrigado e até mais.